Gente, um abração bem forte para cada um. É alegria estar com mais uma quarta-feira juntos. E que Deus nos abençoe, né? Eu gosto de fazer prece. A gente fala assim, vamos fechar os olhos. Será que a gente não pode fazer prece com o olho aberto? Pode, mas a gente é mais fácil distrair a atenção com os olhos abertos, não é? Então é por quê? Porque a prece é um conjunto de pensamento e sentimento bem equilibrado, que é o momento que a gente está mais calmo, tranquilo, de maior vibração. Por isso, e a prece ela é um exercício diário, né? Então, que a gente possa, às vezes no começo é difícil de você conseguir conciliar, mas eu aprendi a fazer prece com o nosso querido irmão Raul Teixeira. Eu assisti uma palestra certa vez quando ele veio nos visitar na época dos anos áureos, né, que a gente podia chamar, estigmatizava. Hoje em dia está muito caro as coisas, né? E ele, uma vez, ele estava quarta-feira, assim, crente que eu estou abafando aqui na frente, e ele lá no fundo, eu nem conhecia quase ele, porque eu tinha chegado, recém-chegada de São Paulo, e ele lá no fundo assistindo eu falar. E depois ele fez uma palestra no Ouro Verde, lá em Londrina, e ele falou que a gente tem que fazer um exercício assim. Você pensa numa flor num vaso. Aí você pega essa mesma flor que você pensou, você coloca num jardim. Depois nessa mesma flor você coloca num jarro com água. Então ele falou que isso vai fazendo com que você trabalhe essa questão de firmar o pensamento num determinado ângulo, né? E a gente fala, vamos pensar em Jesus, mas as coisas da natureza são de Deus, são de Jesus. O nosso planeta é feito por Jesus, né? Ele que é o governador, idealizado por ele inclusive. Então, vamos fazer isso, vamos fechar os olhos, pelo menos os olhos a gente fecha, e vamos ligar o nosso pensamento com o nosso sentimento nesta hora. E vamos fazer uma figura maravilhosa. Eu amo fazer essa figura. Eu amo porque eu sinto no final, de tanto que eu comecei a trabalhar essa figura, que eu vou ensinar a vocês, eu também consigo agora me sentir ligada a Jesus. Então vamos pensar assim, em Jesus, na beira da praia de Cafarnaum, braços estendidos esperando por nós. Perta de túnica alva, resplandecendo de luz, os braços esperando a nossa chegada. E a gente chega, coloca a nossa cabeça no seu ombro. Vamos sentir Jesus nos abraçar. Ele nos ama e nós também amamos. Veneramos e agradecemos a augusta presença dele na terra, com seus exemplos e com a sua boa nova, que até hoje norteia os nossos passos. E dizer a ele, Senhor, estamos aqui, reunidos na sua casa, preparados para estudarmos as suas lições. Que o Senhor nos abençoe, abençoe o nosso raciocínio, e que nós possamos, em todo o coração, sentir-te a presença amiga, e rogamos que essa presença possa derramar fluidos amorosos e amigos em todos aqueles que nos dirigem nesta tarde, todos os benfeitores amigos desta casa, que nunca nos faltem em seu nome nas nossas vidas, na ajuda espiritual que necessitamos. Que esta tarde, Senhor, veja luzes no nosso planeta Terra, em todos os hospitais onde existam gente doente, gente terminando
voltando para a pátria espiritual. A todos eles, Senhor, e todos aqueles que ainda não se sintam à presença, nós rogamos luzes para todos aqueles que ainda se sentem endurecidos com relação ao Evangelho, à família, que é o ponto de evolução moral e espiritual de toda criatura. Obrigada, Senhor. Obrigada porque estamos aqui. A tua paz conosco e o teu amor nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Difícil voltar, né? Difícil voltar. Mas hoje a gente escolheu um tema por causa de uma historinha, que no final eu vou contar a vocês. Nós vamos estudar Fora da Caridade não há salvação, é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo nos exorta que Jesus e as leis divinas são todas baseadas e nos pedem a humildade e a caridade, em pensamento, palavras e ações, né? Então, a gente vai começar pensando assim, no Evangelho, no capítulo 15, Paulo, o apóstolo, ele faz uma exortação na instrução dos Espíritos, dizendo que humildade e caridade andam juntas. Ninguém que é orgulhoso vai ser humilde. Não pode ser. A antítese do orgulho é a humildade, né? Então, a humildade, a caridade, quem faz caridade, a caridade com sentimento de auxílio ao próximo, ele não pode ser egoísta. O egoísmo é a antítese dessa caridade, de amor, de respeito pelo próximo, não é? Então, em todo o capítulo, a gente vê o quê? Ele exorta a caridade. Ele não fala assim, a doutrina espírita é que vai salvar a criatura. Não, de jeito nenhum. Não é o espiritismo, nós temos uma ferramenta maior de compreensão, mais clara, porque é baseada no quê? Na continuidade da vida, na reencarnação, né? Então, o espiritismo nos dá elementos para raciocinar melhor a respeito da nossa vida, do porquê que acontecem determinadas coisas na nossa vida. Então, a gente tem, vamos dizer assim, subsídios maiores do que os nossos amigos de outras religiões, mas tem tanta gente boa em todas as outras religiões, tanta gente boa. Por quê? Porque justamente a moeda da felicidade futura é o bem que a gente faz aqui, o bem que a gente faz do lado de lá. Mas o bem que nós fazemos aqui, Paulo diz assim, o bem que fazemos aqui já nos dá, vamos dizer assim, uma felicidade relativa. Por quê? Porque com o bem que eu faço aqui, a minha consciência vai ficar tranquila num dever bem cumprido. Eu vou ter uma felicidade relativa aqui, da consciência, né, que está... eu posso deitar no meu travesseiro e graças a Deus não prejudiquei ninguém, né? E para a gente fazer o mal, o que é? Só cruzar o braço e não olhar, se preocupar com os outros, né? A inércia também é errada, não é? Mas na Terra a gente tem essa felicidade relativa, mas no plano espiritual nós vamos ter as graças de Deus pelo bem que a gente proporcionou a nosso irmão. O capítulo 15 começa contando assim: passai à direita, benditos do meu Pai. Eu tive fome, me destes de comer. Eu tive sede, me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Estive doente, foste me visitar. Olha só, tipos diferentes de caridade, né? Mas, Senhor, quando foi que o Senhor teve preso, o Senhor teve doente, foi nos visitar, né? Teve fome e te demos de comer? E que ele fala?
toda vez que destes isso a um desses pequeninos meus irmãos, foi a mim que destes. Olha essa coisa bonita. Por quê? Porque todos somos irmãos. Antes de termos os nossos filhos, nós somos filhos de Deus. Deus é o Criador nosso. Então, o Espírito Superior, como Jesus, que é o modelo e guia na questão 625 do Livro dos Espíritos, eles falam, né? Qual é o modelo que a gente deve seguir? Kardec pergunta. Eles falam, é de Jesus. É o modelo que a gente tem que seguir. Porque ele não só falou, ele exemplificou. Então, ele multiplicou pães, ele tirou doença de todo mundo, ele estava sempre ali ajudando um, ajudando o outro, né? Despertando o pensamento do outro, e fora o que ele ensinou. Nando Cordel colocou, vocês procurem lá no YouTube, vocês vão achar. O Nando Cordel é um cantor do Nordeste lá. Ele é espírita, está sempre com o Divaldo, e ele colocou música no Evangelho. Eu pedi para o meu irmão pegou nas músicas lá e me colocou no como é que a gente fala aquele negocinho? Pendrive. E eu tenho no carro lá, e eu venho escutando, né? Quando estou sozinha, eu venho escutando. Então, ele fala assim, numa das músicas ele fala assim, seria só amor e só felicidade se a gente estivesse nessa vida fazendo a caridade. Então, o amor é felicidade. Quando a gente faz caridade, a gente encontra felicidade. Então, seria só amor, só felicidade se a gente praticasse nesta vida a caridade. Então, a primeira coisa foi Jesus contando essa parábola. E no outro ponto que fora da caridade não há salvação, ele coloca também aquela questão dos fariseus que vieram perguntar para Jesus, né, um doutor da lei lá, perguntar para Jesus o que ele deveria fazer para entrar no reino dos céus. Aí Jesus fala que o maior mandamento da lei, né, amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele dá um segundo mandamento: amar ao próximo como a nós mesmos, né? E aí o doutor da lei pergunta, e como que é o meu próximo? Aí tem uma parábola bonita que todo mundo conhece, que é a parábola do bom samaritano. Nessa parábola, o samaritano era o herege, considerado herege pelos fariseus. Então, ele, vamos dizer assim, ele coloca o herege de bom coração, que atendeu aquele que estava caído na estrada, com os ladrões, né? Coloca acima do doutor da lei, do sacerdote, que estavam preocupados com outras coisas e passaram lá. Vejam só como ele foi explícito em dizer que é só o bem, não é religião que salva, não. É o bem que fazemos. Porque o bem que fazemos muda a nossa vibração. A gente começa a desenvolver luzes. Vós sois luzes, ele falou. Então essas luzes, como que nós vamos acender essas luzes? Com o sentimento de amor e de caridade. É assim que a gente vai lutar na vida. Nós tivemos a grata satisfação, né, de meu marido ter vindo para o Paraná trabalhar aqui. Eu morava em São Paulo, e aí ele veio para cá e eu conheci seu Hugo, né? Viemos para cá em 81, final de 81, e em 82 eu vim procurar o seu Hugo aqui. E o seu Hugo me laçou naquela época. Vai fazer 40 anos o mês que vem, não, o ano que vem, e faz 39. E aí ele ensinou que a gente não precisa fazer nada, que quando a gente tem bom coração, as pessoas são atraídas.
Ele fundou o Centro Espírita. Primeiro ele foi fundado o lar, depois eles fundaram o Centro Espírita aqui, porque seu Hugo foi o Carbachuta que fez o parto do seu Hugo. Então ele foi criado com o Carbachuta, né? Dentro da doutrina espírita. Então, ele falou certa vez para mim assim: eu nunca tive nem uma bicicleta minha. Quer dizer, ele não tinha dinheiro, mas precisou de fazer reforma no centro, o dinheiro apareceu. Precisou fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, o dinheiro apareceu. Precisava pagar a escola das crianças, os cadernos, as coisas na papelaria, o dinheiro apareceu. Impressionante, né? Aí ele falou assim, uma senhora uma vez, ele contava muitos casos. Nós fomos uma vez no Uberaba com ele e ele contou vários casos, né, no ônibus. Ele pegava o microfone, de vez em quando ele falava, fazia aquelas piadinhas engraçadas que todo mundo ria, daí a pouco ele contava um caso bonito, né? As piadinhas que ele contava são os casos inusitados de mediunidade, que ele ia para esses ranchos por aí, que a federação pedia para ele ir lá descobrir as coisas, e ele contava os casos engraçados da mediunidade, né? Das pessoas confundirem mediunidade com barulho lá de fora, né? Contando de um cachorro que ficou preso numa lata e ele batia, justamente eles estavam lá reunidos, né? Tudo fechado, trancadinho, e o cachorro batia lá. Então tinha um espírito que estava muito, então eles queriam que alguém recebesse esse espírito. Ele falou assim: é melhor a gente dar uma olhadinha lá fora. E a gente ia, né? Porque no fim, coitado do cachorro, estava sofrendo lá fora. Então, tipos assim de casos inusitados dele, que a gente dava risada, né? Tinha um português que viajava com ele e não gostava que ele contasse história em português. Então ele falava assim: vou contar uma história de japonês. Era uma vez um japonês que se chamava Manuel. Então era assim, a gente ria com ele, porque ele brincava, né? Ele tinha os brinquedos também na sala. A gente não esquece, né? Os espíritos desencarnados que já tive a grata satisfação de conversar, que conheciam ele, passavam aí pela rua. E ele falava assim: pessoal, você tem que sair dessa vida. Ah, se eu não consigo. Ele falou: então eu esperava sentado. E o próprio Espírito conversava comigo dizendo isso. Que ele estava rindo ali. Não te falei que eu tinha que esperar sentado, porque você ia demorar para sair dessa vida. Então era o tipo dele mesmo, né? Ele falava sempre que espírita não precisa ficar só com aquela cara de fechadão, né? Não, tem que também sorrir. Afinal de contas, a gente tem o quê? Sabe que a vida continua, que nada acaba. A morte não existe. Então a gente tem que ter essa esperança, essa fé no coração, né? Mas então, justamente a historinha que eu vou contar para vocês, porque eu já estou vendo que está quase chegando para as 3 horas. Nesse capítulo tem aquela belíssima passagem de Paulo, o apóstolo, que fala sobre a caridade, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, é lindo, é uma poesia, né? E não tivesse caridade, não tiver amor no coração, nada, né? Se eu tivesse o dom da profecia, né? E desvendasse os mistérios, mas se eu tiver de caridade, nada sou. Então, veja, essa caridade que o apóstolo Paulo coloca é o sentimento de amor no nosso coração. Deus é amor. Deus não castiga. Deus não castiga e não premia. Porque Deus, a inteligência suprema, Ele nos ama mais, porque até nisso Jesus falou, né? Que se a gente pedir para um pai um pedaço de pão, ele vai dar o que ele vai dar? Não é que vai dar uma serpente, vai dar, né? Não, se a gente que não tem consciência ainda que somos tão errados, mas amamos os nossos filhos a ponto de dar a eles coisas boas,
Imagina Deus. Jesus falou isso. Então, Deus não castiga, mas também Ele vamos dizer assim, não premia ninguém. Ele fez leis imutáveis e eternas. Se a gente anda dentro das leis, que é a lei do amor, da caridade, da humildade, do perdão, né? Da indulgência, se você andar dentro dessas leis, você vai ter a felicidade relativa a esse estágio evolucional que nós temos. Mas se a gente burla, sai daqui e prejudica alguém, ou prejudicamos a nós mesmos, com suicídio, alguma coisa. Eu recebi, por exemplo, uma fala do Divaldo a respeito de abreviar a vida. Diz que certa vez apareceu uma senhora na mansão do caminho com um filho de acho que 18 anos, um jovem rapaz bonito, né, gente de dinheiro, um rapaz assim, bem posto, bem vestido e tal, numa depressão daquelas. E ele viu um espírito feminino ao lado do rapaz, mas ele não ia falar isso, né? Não sabia por que ele estava ali. Mas no fim, ela começou a frequentar a casa, ele se envolveu numa parte social da casa, ele ficou muito satisfeito. Ela disse que o menino tinha arrumado uma namoradinha, ela ficou feliz da vida, que ele estava melhor e tal. E um belo dia, depois de uns 3 meses, ele já tinha conversado mesmo com o rapaz, tudo, né? Tal. Ele ouviu um telefonema, né, dela, né, toda alvoroçada, que o filho tinha suicidado e ela não tinha percebido. Ela falou: nós estávamos conversando na sala, ele falou que ia tomar um banho, né, estava bem, não percebi nada disso. Aí ele se atirou da janela do basculante, que não sabe como é que o corpo dele grandão passou pela janela, o basculante da janela, e se atirou do 9º andar do prédio que morava. E aí, passados uns tempos, ele apareceu para o Divaldo. O Divaldo falou: mas como você foi fazer um negócio desse? Ele virou e falou assim: eu estava tomando banho, liguei o chuveiro, eu escutei uma voz que falou assim: vamos atirar na janela? Aí ele falou: não sei o que aconteceu, parece que ela entrou, essa voz entrou em mim. Eu não queria, quando eu me atirei, estava caindo, eu me arrependi. Aí o Divaldo falou: Divaldo, foi obsessão. O rapaz falou para ele, o espírito falou: foi obsessão. Ele falou: pois é, 50% da obsessão, 50% seu. Porque você que atraiu o obsessor. Você que não continuou firme na casa espírita, para você entender bem esse processo, né? Mas Deus é justo, é bom, Deus é Pai, Ele entenderá isso daí. Tem atenuantes, mas procure agir no bem, procure se ligar com Deus, fazer orações, melhorar o teu astral, né? Então a oração é a nossa ligação com Deus. A oração, eu falo, ontem um espírito falou para mim: mas não sei fazer oração. Eu falei: mas olha, o que você pensa que oração é repetir frases decoradas? Não é. É conversar com Deus, abrir o coração nas suas necessidades, nos seus anseios, naquilo que você acha que você está falhando, pedir forças para você superar. Então é bem isso. E aqui, nesse livrinho aqui, que é do Irmão X, Cartas e Crônicas, tem uma lição no item 30, lição número 30, da página 153, que chama O Servo Insaciável. E ela conta a história de um rapaz chamado Belino Castro. Belino Castro, ele era um espírito que estava nas trevas, né? Mas ele era assim, aquele que era um socorrista, mas dentro das trevas. Estava cansado de estar ali. E um dia que ele estava
chorando, muito aborrecido. Ele queria renascer, porque ele estava vendo tantos problemas, né? Que era justamente para ele ver que ele não tinha tanto problema, mas que tinha gente pior que ele. E ele então pediu que o mentor veio e falou assim: Belino, eu vou te levar, você vai, tanto você pedir para reencarnar aqui, a gente vai se preparar para reencarnar. Aí fala para ele que ele iria, se ele queria, né, usar assim, na sua vida, ser um enfermeiro, um que fosse tratar de doentes, que fosse meio médio, né, que tivesse mediunidade, mas que tivesse esse interiormente dever de tratar dos doentes. E ele aceitou. Tanto é que ele, logo depois que ele nasceu, numa família assim, muito religiosa, né? E não tão assim, com dinheiro, eram pobres, mas ele tinha assim, a religiosidade no coração, e ele foi criado dentro dessa religiosidade. Tanto é que ele, desde criança, ele sabia que ele ia tratar de doentes, né? Bom, até o mentor falou para ele: ó, você não vai ter preocupação com o dinheiro, porque só você fazer uma prece, o dinheiro vai aparecer. Você pede a Deus força, pede a Deus o dinheiro aparece. E o que ele fez? Fez isso. Estava com uns 18 anos, né? Ele tinha aquilo na cabeça que ele ia, né, tratar com os doentes. Aí ele pensou, preciso trabalhar. Ai, meu Deus, eu preciso arrumar um emprego. O emprego apareceu. Ele arrumou um emprego. Ele estudou também, né? Depois arrumou um emprego. Aí, quando ele arrumou um emprego, estava assim, ele com aquele pensamento: eu vou precisar de dinheiro para ter um hospital, alguma coisa, né? Mas antes disso, eu precisava ter minha vida estabilizada. Então ele pediu a Deus que ele pudesse encontrar uma moça que fosse auxiliá-lo, né, nessa questão da mediunidade dele. Ele orou a Deus, apareceu uma moça de bom coração e ele se casou. Quando ele se casou, ele falou assim: bom, mas agora eu precisava, já casei, agora eu precisava um pouquinho mais de dinheiro, né, ter um negócio melhor e tal. Ele foi promovido na firma dele. Melhorou. Mas aí ele falou: mas antes de eu pegar e assumir toda essa tarefa, né, que estava na cabeça dele, eu vou precisar, por exemplo, pelo menos ter uma casinha, não pagar o aluguel e tal, né? Pediu a Deus, apareceu uma casa bonitinha, ele comprou uma casa bonitinha, tal, um conforto. Aí ele falou assim: mas eu, para ir mais para o trabalho e tal, eu queria um carrinho, meu Deus. E o carrinho apareceu. Tudo que ele pedia, ele conseguia. Aí depois ele falou: mas antes de eu ter agora o carrinho, tenho a minha casinha, para eu depois trabalhar para ter um hospital, eu vou precisar um pouquinho mais de dinheiro nos negócios, né? Pediu um negócio para aumentar a renda familiar. Apareceu a renda familiar. Aí ele já estava com um dinheirinho solto, falou: mas eu preciso ainda arrumar, a minha família precisa aumentar, para eu ter, né, depois sossego para trabalhar. Aí no fim, ele pediu filhos fortes, conseguiu os filhos fortes. Daí a pouco, os filhos começaram a crescer, e ele ficou preocupado com o futuro dos filhos, pediu dinheiro por causa dos filhos. Eu sei que foi pedindo, tá? Os filhos foram casando, e ele pedindo, e nada da programação reencarnatória. Tá? Aí um belo dia, lá já estava meio velhinho, depois dos 60 anos, os filhos ele já estava começando a querer pedir para os netos, né? Pensando já em ajudar os netos, mas não fez nada até aquele horário. A morte aparece, ele começou a sentir que ele estava para voltar para o espiritual. E aí o que aconteceu? Tá? Vou contar para vocês. Ele diz assim: Belmiro Panei continuou rogando. Certa feita, quando ele reclamava favores para os netos, chegou a morte e disse-lhe: gente, isso aqui são historinhas, são fábulas,
para a gente compreender a lei divina. A gente nasce com uma programação, a minha ficha de reencarnação é quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe, quem vai ser minha esposa, quantos filhos eu vou ter, qual é a minha profissão, que é o principal, e o meu objetivo na vida, tá? Mas acontece que o que nós vamos fazer desses pontos principais é o nosso dia a dia, é o nosso livre-arbítrio. Eu posso seguir, posso falhar. Ele pensou só nele, foi egoísta, nele, na família dele, nos filhos dele. Mas ele não veio só para isso. Ele pediu uma reencarnação. Ele trabalhou no processo de estudo da sua reencarnação, aceitou a tarefa. Tanto é que o mentor espiritual dele deu todas as coordenadas. Ele desde pequenininho sabia que ele tinha uma tarefa. Então aí a morte chegou e ele falou para ele assim: meu amigo, o seu tempo esgotou-se. Meu Deus, e a minha tarefa? Não posso deixar a terra sem cumpri-la. Ainda não pude sequer visitar os doentes. Não pude visitar os doentes. A recém-chegada, contudo, deu-lhe apenas alguns instantes para a bênção da oração. Castro, ansioso, tomou o testamento do Cristo e de mãos trêmulas abriu-o precipitadamente. De olhos esgazeados, esbarrou com estas palavras constantes do versículo 20, no capítulo 12 das anotações de Lucas, que diz o seguinte: esta noite exigirão tua alma, e o que ajuntasse para quem será? Mas antes que Belino pudesse entregar-se às novas e desesperadas petições, a morte apagou-lhe temporariamente a luz do cérebro e o reconduziu à vida espiritual. Gente, eu falei agora há pouco a vocês que o paizinho nunca teve nenhuma bicicleta dele, mas nunca faltou dinheiro para a papelaria, para as reformas que a casa precisou, nunca faltou. Então, a gente vê um Divaldo também era pobrezinho. Já viu a Mansão do Caminho? Entre no site da Mansão do Caminho, veja que maravilha. Por quê? Porque a tarefa está ali, a gente tem que começar a tarefa, tem que trabalhar. Aí, os Espíritos vão trazer para nós as pessoas que vão nos auxiliar a ampliar. Porque nós estamos trabalhando com amor no coração. Porque nós estamos fazendo a nossa parte na vida. O amor é tudo, gente. Mas a gente pensa que amor é coitadinho. Não. Uma disciplina bem feita é amor. Não deixar o filho 24 horas no celular e impor disciplina é amor. É amor. Então a gente tem que ter, vamos dizer assim, discernimento para saber como agir. E esse discernimento, como você consegue? Se ligando a Deus nas orações. A resposta vem. A resposta vem. Talvez não venha como a gente gostaria, como a gente queria que ela fosse, mas a resposta vem. Todo mundo vai ter a sua resposta no tempo certo. Senhor, eu gostaria disso, mas eu gostaria agora 24 horas, no máximo, não é? Mas que vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos? Ou não é bom isso daí para mim agora? Não é? Então Deus sabe tudo. Deus é Pai. Ele é Pai e as leis deles ninguém burla, gente. Eu falei para o Espírito ontem, não adianta. Ele estava cobrando, eu perdi tudo. Eu falei para ele assim: dá uma olhada quem está do seu lado. Ele virou para mim e falou assim:
Não estou vendo ninguém conhecido. Estava bravo. Mas desse jeito você não vai ver mesmo. Mas eu estou achando que a Leontina está aí. Que Leontina? Não conheço nenhuma Leontina. Falei, então eu acho que eu captei errado o nome. Daí a pouco eu falei, vou te ajudar. Eu fiz uma prece, pedi a Jesus, né, que desse luz para ele. Leontina, você está aí, Leontina? Falei, tá bonita, né? Tá, falei, porque ela perdoou. Agora olha você, olha para tua mão ali. Cheia de garras. Falei, pois é. Esse sentimento que você tem, você está doente em espírito. Você sabe que está desencarnado e você está doente em espírito. A mágoa deixa a gente doente. Eu falei para ele assim, olha, entrega nas mãos de Deus. Ninguém sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Só que a lei divina é diferente da nossa, porque Deus é a perfeição absoluta. Então a lei divina, ela é educadora. Como se processa a lei divina? Numa outra encarnação, com um pouco de conhecimento das leis divinas. Então é bem diferente. A gente quer bater, levou. Não é? É assim que a gente acha que está certo. Mas não é assim que funciona. Funciona o quê? A lei do perdão. A gente perdoa, mas a gente perdoa quem sabe somos nós. Quem se desliga somos nós. O outro vai sofrer as consequências do ato impensado. Muitas vezes ele não queria chegar a falar aquilo, mas a gente estava num momento meio down, e você fez uma curva naquilo que ele estava falando, né? Então a gente tem que ser assim, tá? Entregar nas mãos de Deus todas as nossas adversidades. Gente, ninguém morre na véspera, só o suicida. Ou aquele suicida inconsciente que fuma a vida inteira, aquele que se droga, né, que morre antes do tempo, que bebe toda a vida, que pega uma cirrose e um câncer, ou então quem se magoa porque vai sofrer as consequências, né, de uma doença por causa daquilo. Muitos anos você está pondo aquela mágoa é uma bomba atômica dentro da gente. Então, vamos pensar, entregar nas mãos de Deus, porque Deus é Pai, Deus é amor, e Ele sabe o que nós precisamos. Ele ama tanto aquele que ainda está muito atrasado, quem dá roupa, quem dá mata, tudo. Mas Ele ama nós também, agradecendo. Talvez a gente passe por esses momentos de dificuldade, né, de uma Covid, porque isso estava tudo programadinho, né? Tudo programadinho. Quem está morrendo, desencarnando de Covid, é porque está na programação reencarnatória e voltar nesse momento. Isso está marcado já na nossa vida, é marcado na nossa programação. Então, Deus abençoe a todos nós, que nós nunca esqueçamos da caridade pura, que a caridade é o amor dentro de nós, né? Então, vamos desenvolver essa capacidade de amar, tá? Muita paz a todos. Nós vamos passar agora para as tarefas de paz. Quero agradecer imensamente vocês estarem aqui. Então vamos todos nós fecharmos os olhos, pensar em Jesus, agradecer pela oportunidade que temos de estarmos aqui em contato com a doutrina espírita, que nos fala dos ensinamentos de Jesus. Obrigado, Mestre, pelas oportunidades, e que nós possamos não apenas aprender, mas que nós possamos colocar em prática tudo isso que a gente vem aqui aprender, começando dentro do nosso lar, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com todos aqueles que a gente tem contato, né? Sempre procurando viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, que nós possamos aprender a perdoar, a respeitar todos, fazer a caridade, que é o grande ensinamento de Jesus, amor e caridade, né?
nós possamos, quando chegar a nossa vez de retornarmos à pátria espiritual, que nós possamos retornar um pouquinho melhores. Nós te pedimos, Mestre, que nos abençoe a todos aqui encarnados e desencarnados, e que nós possamos sempre receber as boas intuições, as boas energias dos nossos protetores, para podermos colocar em prática tudo aquilo que a gente sabe que é certo. Abençoe a todos os trabalhadores dessa casa, a todos aqueles que não puderam comparecer hoje, os nossos familiares e a todas as pessoas cujo nome estão no caderno de prece. Nos dê força para podermos passar uma semana tranquila, equilibrada, com muita paz e retornarmos na próxima semana em busca de boas energias, novos ensinamentos e também nos colocando à disposição da espiritualidade para o trabalho. Nos abençoe hoje e sempre, Senhor, que assim seja.